Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vamos trazer aqui um tweet do ex-aliado de Bolsonaro. Olha, a pessoa que foi fundamental para a eleição dele em 2018, rompeu e vem detonando o Bolsonaro aí, e não foi diferente nesta semana em que ele vai trazer lá um vídeo que desmente o Bolsonaro, que na maior cara de pau, na cara dura, teve a audácia de falar algo que as imagens provam. E mesmo assim, quando questionado, insiste na mentira. É surreal, parece que tem, assim, né, prazer por espalhar mentira, desinformação. E eu trago até para dar uma certa esperança, né, para vocês aí que tem um parente, um amigo que ainda tá agarrado ao mito, que ainda idolatra, passa pano, é fanático. Olha, mantenha as esperanças, porque este aqui ajudou a eleger Bolsonaro. Rompeu e agora está ajudando a detoná-lo. Vou falar sobre isso também, de um fato lamentável de um dos que estão presos aí por conta do 8 de janeiro. Lamentavelmente morreu na cadeia durante um banho de sol. Sim, eu lamento a morte, né, de pessoas que divergem de mim politicamente. Eu acho que a divergência existe, mas eu não sou desses que ficam aí comemorando morte de quem é bolsonarista, morte de quem é de direita, de extrema direita, enfim. Não, a gente tem que separar as coisas e ter um mínimo de empatia até pelos familiares que sofrem nesse momento. Vamos falar sobre tudo isso, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, deixa like se gostar do vídeo. Não gostou, faz parte, eu entendo, manda o dislike. Comenta, a opinião de vocês é muito importante. Se puder, espalha, compartilha o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Olha, isso aqui é o tipo de vídeo que é bom mandar até pro amigo bolsonarista, viu? Não tem problema não, manda lá, deixa, se ele não gostar, vem aqui, enfim, fala o que ele vai achar, vai discordar de mim. Né? Por que eu digo para mandar para ele? Porque, olha, o que eu vou falar para vocês parte de alguém que já apoiou Bolsonaro, que é o Julian Lemos, ex-deputado federal. Ele, né, lá da Paraíba, né, não apenas pegou o carona no bolsonarismo, como ajudou a fortalecer a onda. Ele viajava com o Bolsonaro quando muita gente ainda, né, duvidava de que ele poderia vencer as eleições. Estava lá o Julian Lemos, né, ajudando. Chegou a ser uma espécie de coordenador de campanha do Bolsonaro em 2018. Então ele viu tudo mesmo, hein, muito de perto. Mas chegou um ponto que ele falou, não dá. Rompeu com o Bolsonaro, com o bolsonarismo, lá naquela briga ainda entre o Bebiano, lembram? O Bebiano que era ministro, foi demitido pouco tempo depois, uma morte muito estranha, morreu. Aí teve todo o caso do celular do Bebiano e tudo mais ali. Já o Julian Lemos decidiu romper, não só ele, mas muitos outros, percebendo a fraude que foi Bolsonaro na presidência, traindo a confiança daqueles que abriram mão de suas vidas para ajudá-lo a chegar, né, na presidência da República. E assim, né, vamos lembrar o seguinte, em certa ocasião, né, depois dele ter rompido, ele chegou que o Bolsonaro bateu em Michelle em 2020 e, né, disse que a relação do casal era de fachada. Matéria aqui do Brasil de Fato. É ele, Bolsonaro, palavras do Julian. Num podcast eu cheguei a assistir isso aqui. Ele, Bolsonaro, deu uns tapas nela nas primeiras férias dele, que ele foi para uma ilha, ela foi colocar um silicone e ele deu uns tapas nela dentro de casa. E agora, disse isso aqui em 2022, deu outros empurrões nela de novo. O deputado ainda disse que a primeira-dama não compareceu ao discurso do marido após a derrota nas eleições porque estaria toda marcada. Abre aspas para o Julian. Não estava porque ela estava toda marcada. Manda ela aparecer aí. Eu lembro dele desafiando a Michelle ao vivo no podcast lá. Isso aí circulou, esse corte nas redes sociais. A Michelle não apareceu. Demorou uns dias e ele até brincou no podcast. Juju, falando de si mesmo, Juju sabe de tudo, pô. Ele deu detalhes da relação com o Carluxo, enfim, é coisa realmente de doido que acontece naquela família e que ele viu de perto. E assim, só parênteses aqui, essas acusações do Julian nunca foram comprovadas, mas também nunca foram investigadas a fundo. Ficou por isso mesmo, né? Agora ele postou lá no seu Twitter, né? O X, né? Antigo Twitter. Bolsonaro é um mentiroso contumaz e é fácil provar. Opa, ex-aliado desmentindo o Bolsonaro, hein? Isso aqui é fogo no parquinho, a gente acha bom porque, como eu digo sempre, ver o Bolsonaro sendo desmentido por alguém que diverge, sempre divergiu, beleza, tem lá o seu valor, né? Eu faço isso aqui demais. Nunca fui bolsonarista e tô aqui desmascarando, desmentindo, revelando a hipocrisia deles. Mas ver um ex-aliado, quem tava ali de perto, revelando isso aqui é interessante. Disse ele mais, porém os patriotários não dão a mínima para isso, pois são reflexo um dos outros. Acabou faz tempo qualquer desinformação, agora são cúmplices e mal intencionados mesmo. Bolsonaro é um farsante, aí ele diz palavras duras, isso aqui por si só
já é grave o que ele vai dizer, mas ele coloca esse textinho aqui e que embaixo divulga esse vídeo. Uma montagem que fizeram aqui, aproveitando um trecho da entrevista do Bolsonaro, entrevista recente, 16 de novembro. E aí pegam imagens de 7 de setembro do ano passado. Né? Aí tem o quê? 1 ano e 2 meses. E o Bolsonaro acha que o povo esqueceu? Se esquece, inclusive, que nós temos imagens que desmentem o cidadão aqui. Vamos lá para a edição que fizeram aqui, que ficou muito boa, do Bolsonaro sendo entrevistado. Mesmo, né? Acho que essa é a discussão. Primeiro, quem falou imbrochável é mentira, porque você não vê em lugar nenhum isso. Se vê, por favor, bote no ar. Imbrochável, imbrochável, imbrochável. Aqui o Bolsonaro estava se dizendo, se defendendo em relação à condenação no TSE do 7 de setembro, porque não sei o quê. Aí o repórter pergunta, peraí, mas você usou aquilo lá também para falar de si próprio, para autopromoção, né, falando do imbrochável, que não tem nada a ver com 200 anos do Brasil, pelo amor de Deus, isso aqui... Né, aí o Bolsonaro fala que não. Aí, vejam só. Isso aqui são imagens, então, né, repressando a memória de Bolsonaro. Imbrochável. Entendi muito bem, presidente. Desculpa, eu lembro do senhor dizendo imbrochável, imbrochável, e as pessoas repetindo esse coro, O repórter, o jornalista disse, eu me lembro, presidente, ex-presidente, né, você falou, né, tava lá e as pessoas em coro. Bolsonaro vai negar de novo, ou seja, o cara deu até a chance do Bolsonaro dizer, realmente, confundi com outro evento aí, falei mesmo. O Bolsonaro vai insistir, dizendo que não disse o que disse. Tá aí a imagem. Não, no microfone não, isso não existe. No microfone, pegando couro imbrochável, não. Ali no carro de som, longe, quando tinha acabado o desfile, num carro de som, um cara gritou imbrochável embaixo, eu falei para ele imbrochável, repeti para ele imbrochável, sem usar o microfone. Imbrochável, imbrochável, imbrochável. A não ser que isso aqui que tá segurando tem outro nome, né? Até onde eu sei, isso aqui se chama microfone, usado por Bolsonaro no coro de imbrochável, no bicentenário da independência. Que vergonha. Imbrochável, imbrochável. A verdade dói. A verdade dói, né, seu Bolsonaro? Isso aqui é só da boca pra fora, porque pensa num cidadão que gosta, parece que tem prazer por mentir, por enganar as pessoas, mas ainda bem que alguns já vão despertando, como é o caso aqui do Julian Lemos, é o caso de muitos outros, e pode ser o caso, né, como eu disse, de algum amigo, algum familiar nosso que ainda está iludido, eu prefiro usar essa expressão, iludido, mesmo com tantas informações, com tantos desmentidos e tal. Vamos ter esperança de que um dia o Brasil, enfim, todo, né, vai despertar em relação a isso, né, tudo que o Bolsonaro produziu aqui, além de caos na economia, caos na pandemia, vergonha nas relações internacionais, né, isso aí continua provocando, né, vergonha depois, né, de ter perdido como ex-presidente, virou, vamos usar a expressão aqui, né, usada por muitos aí, ladrão de joias, dá para dizer assim, ou vocês acham que eu estou exagerando? Porque quem pega joias que não são suas e vende nos Estados Unidos, inclusive, mas poderia ser em qualquer país, vamos chamar de quê? Né, o próprio Abraham Weintraub, que é outro ex-aliado, tá chamando de ladrão de joias para baixo para cima. Eu prefiro esperar ser condenado como ladrão de joias. Tenho minha opinião formada sobre isso. Né, não é normal, não é correto, lícito alguém fazer o que fizeram com patrimônio público, então no acervo da União. Então depois de que perdeu, foi lá vender joias. Depois que perdeu, tá lá agora apoiando Javier Milei na Argentina, que venceu as eleições presidenciais. Um totalmente deslocado com ideias, negócio de liberar, né, favorável à venda de órgãos. Que é isso? Enfim, mas vamos ver o que vai acontecer em relação a Bolsonaro, que em breve, muito em breve, pode parar na cadeia. Pessoal, e por falar em prisão, uma notícia lamentável sobre, assim, né, mais uma consequência vinculada àqueles que estavam lá nos ataques do 8 de janeiro. Vai dizer que é uma matéria que um homem preso após os ataques contra a sede dos Três Poderes em Brasília morreu nesta segunda durante o banho de sol no Centro de Detenção Provisória, no Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. A coluna na mira apurou que o detento era Clériston Pereira da Cunha, 46 anos, conhecido como Clezão do Ramalho, que era irmão do vereador Cristiano Pereira da Cunha, do município de Feira da Mata, no oeste da Bahia, que diz a matéria que o patriota entre aspas, que cumpria prisão preventiva, acusado de participar da invasão ao Congresso Nacional, teria sofrido um infarto fulminante. Outros detentos tentaram reanimá-lo com massagem cardíaca, mas ele não resistiu e morreu no local. Acionada, a Polícia Federal investiga as causas da morte. O corpo foi levado para o IML,
onde passará por necrópsia. O patriota havia conseguido o parecer favorável da justiça para ser solto. Vejam só, mas a decisão ainda não havia sido homologada pelo juiz responsável por analisar o caso. Então, assim, vamos separar as coisas. Eu discordo muito do que fizeram em Brasília, mas muito mesmo. Eu acho que quem entrou lá depredou, roubou, porque eles são penas as mais variadas, né? Tem que pagar, alguns já estão sendo condenados aí, alguns com a pena de 17, 15 anos. Eu fico pensando nos peixes grandes, que os peixes pequenos estão pegando isso e os grandões, e o Bolsonaro, por exemplo. Mas assim, então vamos deixar de lado, vamos discordar do que aconteceu, mas assim, se existia já uma sentença ali, uma decisão favorável para que ele fosse solto, isso aqui revela, né, escancara a lentidão, né, do juiz, que ainda não tinha homologado, né, a soltura que ele já tinha conseguido na justiça. Aí começa a discussão, se ele tivesse na rua, em casa, teria morrido? Será que a morte foi relacionada a quê? Também por conta da pressão, de que está preso? Nunca passei por isso, mas deve ser algo terrível, mesmo que no caso dele ali, eu, né, considero assim, né, fez por merecer a prisão, mas conseguiu aqui esse parecer favorável a cumprir, a esperar a decisão solto. Então, lamento profundamente a morte. Eu não sou daqueles, quem espera isso aqui de mim, olha, tá no lugar errado, não vou comemorar a morte, não vou ficar aqui oferecendo torcida quando alguém morre. Isso não faz parte do meu perfil. Então, lamento a morte, né, do cidadão aqui, expresso meus sentimentos aos familiares e que, quem sabe, isso aqui sirva de lição, que independente se o cara é de direita ou de esquerda, peraí, se tem um parecer favorável à soltura, eu até entendo, não dá para acontecer agora, daqui um minuto, né, o juiz homologar. Mas será que tem que demorar quantos dias para isso acontecer? Então, quem sabe isso aí vai trazer luz para esse assunto, que eu sei que não é tão simples assim, mas, né, isso aqui vai gerar uma certa polêmica por aí. Pessoal, fico por aqui. Quem puder, espalhe o vídeo, compartilha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.